Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos tratar de um tema que afeta boa parte aí da população brasileira, que são os problemas de coluna, né? E lógico, né, como tem muita gente que é afetada com isso, terminam surgindo muitas dúvidas e chegando muitas questões aqui no escritório para a gente resolver. Então, olha só, eu separei aqui 5 doenças para a gente tratar, que elas podem gerar algum benefício lá no INSS, porque terminam tomando proporções graves e gerando incapacidade aí para o trabalho. Mas, antes de prosseguir, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá o joinha nesse vídeo aí para o algoritmo entender que o tema é importante, poder distribuir para mais pessoas, tá certo? Vamos lá. Primeiro, é, esses problemas de coluna, eles podem gerar aí um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Mas é importante a gente lembrar que para ter acesso a esses benefícios, é necessário que você tenha a condição de segurado e que cumpra a carência de 12 meses de contribuição, salvo tenha ocorrido em uma situação de acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Se você tem pouca familiaridade aqui com o que é a condição de segurado, com o que é a carência, deixe nos comentários que eu volto a explicar e, se for o caso, eu gravo até um novo vídeo, tá? Para a gente não perder tempo aqui com essas questões paralelas, mas que também são relacionadas ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. Porque nesse vídeo eu quero focar na questão das doenças que podem gerar esses benefícios. É importante lembrar também que para ter direito ao benefício, além de preencher esses dois requisitos que eu falei, é necessário a gente comprovar que essas doenças, que essas comorbidades, elas causam incapacidade para o trabalho. Então vamos lá. Não é qualquer dor de coluna que vai te impossibilitar de trabalhar. Vamos supor que você trabalha de repente no escritório, né, usa uma cadeira confortável para o seu trabalho, então vai ser um pouco complicado da gente conseguir algum benefício previdenciário em razão desses problemas de coluna. Lógico, não é impossível e a gente vai ter que tratar, né, analisar caso a caso, mas é muito mais complicado se a gente comparar essa situação que eu acabei de falar com, por exemplo, um trabalhador que pega muito peso, de repente ali, vamos supor uma pessoa que faz transporte de material de construção, carrega cimento, carrega lajota, carrega várias caixas, né? Faz muita força durante o dia, ali, durante o seu trabalho. Então, essa pessoa com problema de coluna, a gente tende a imaginar que é mais simples para ela conseguir a concessão de um benefício previdenciário, porque a situação de trabalho dela realmente bota em risco, né, uma questão de muito esforço para a coluna durante todo o seu período de trabalho. Então, é necessário a gente ter em mente essas situações. Cada caso a gente precisa analisar isoladamente. Então, eu vou te passar aqui algumas características e aí você vai pensando se isso se adequa ao seu caso ou não, ou se caso você preferir falar com um advogado, né, pode nos acionar ou procurar um profissional da sua confiança, procurar apoio na Defensoria Pública da União para que seja analisada a sua situação e ver, né, se é viável fazer um pedido no INSS, entrar com ação judicial, caso já tenha sido negado o seu pedido. Então vamos lá. Eu deixei algumas abas separadas, eu não sou médico, né, eu sou advogado, então não vou me arriscar a falar de cabeça aqui dessas doenças. Eu separei 5 páginas aqui de conteúdo médico para a gente tratar, para a gente pelo menos falar um pouquinho sobre essas doenças que, na minha experiência, a gente costuma conseguir o benefício previdenciário. O primeiro deles, que eu deixei separado aqui, foi a escoliose. Trata-se de um desvio na coluna, normalmente em formato de C ou em formato de S, e essa doença ela tem uma origem desconhecida ainda, né? A gente não tem uma coisa definida que tal situação gera um desvio na coluna, tal ou outra situação gera um desvio na coluna. Ela pode atingir aí o público infantil, juvenil, o adolescente e o adulto, né? Então, a gente vê que em todas as faixas etárias é uma comorbidade que pode surgir. Ela gera sinais físicos, né, por meio do desvio da coluna
termina a gente surgindo algumas situações, como um peitoral ficando mais alto do que o outro, um ombro ficando mais alto do que o outro, gerando uma postura torta, né? A gente vê claramente que aquela pessoa ela não tem uma simetria, especialmente quando está sentada, e aí isso gera alguns sintomas, como dores musculares de intensidade leve ou alta, a depender de cada caso, sensação de fadiga nas costas, especialmente após um período prolongado em posição sentada ou em pé, ou seja, uma pessoa que não é recomendada estar sempre ali numa postura por muito tempo, né? Ela ficar na mesma situação. E também fatores psicológicos, né? Porque a gente termina tendo uma doença que afeta drasticamente a sua postura e a sua fisionomia. Então, é muito interessante aqui, né, todos esses dados. A gente também precisa compreender que essa doença gera, além desses problemas emocionais, pode gerar problemas respiratórios, pode progredir a curvatura, né, e ela aumentar de forma drástica, chegando a um ponto de causar danos na medula e no nervo espinhal. Então, a gente vê que ela pode tomar aí características muito graves e realmente impedir o trabalho. E como a gente viu, né, eu até citei o exemplo da pessoa que trabalha no escritório, que seria mais difícil comprovar uma situação de que ele não pode trabalhar. Essa doença terminou sendo interessante trazer ela aqui, porque ela impede que a pessoa permaneça por longos períodos de tempo sentada ou em pé. Então, imagina a pessoa no escritório, né, tendo que o tempo todo ficar de pé, tá se locomovendo, mudando de posição, pode ser algo, dependendo do tipo de trabalho aí da pessoa, extremamente constrangedor, né, e dependendo também, extremamente complicado ali para o ambiente de trabalho. Então, nosso primeiro exemplo aqui, né, a primeira doença, né, já aí colocando em prova o exemplo que eu trouxe. Segunda doença que eu deixei separado, osteoporose. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda da massa óssea, ou seja, você perde ali parte da estrutura óssea, né? Vai ficando uns buraquinhos, como se fossem umas bolhas no seu osso, e ele vai virando meio que como se fosse um isopor, né? E aí ele quebra facilmente, ele pode gerar várias complicações. Eu já vi situações aqui no escritório, eh, em que a pessoa, às vezes, andando na rua, ela quebrava a perna, tá? Sem bater, sem cair, nada, simplesmente andando na rua. Eu não sei se era exatamente situação de osteoporose, mas ela tinha um laudo de osteoporose e tinha algumas outras doenças associadas também relacionadas. Lógico, né? Aqui eu estou tratando em relação à coluna. Nesse exemplo que eu estou dizendo, era uma pessoa que tinha essa situação aí já em uma forma bastante evoluída, já, né? Atingindo várias situações. Outra doença é a artrose na coluna. A artrose é uma doença que afeta, olha só que interessante, cerca de 15 milhões de brasileiros. É uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem ou degeneração das articulações. Ou seja, ela vai acabando ali com a estrutura da coluna, né? A cartilagem, então, a cartilagem é aquela proteção ali para que um osso não bata no outro, e aí vai acabando essa cartilagem, e termina tendo a situação de que os ossos da coluna vão batendo um no outro, vão se comprimindo. Tem como causas aqui infecções, distúrbios autoimunes, sobrepeso, má postura, movimentos repetitivos, genética e doenças reumatológicas. Então, interessante aí para quem trabalha fazendo esforço, né? É uma situação que pode surgir a artrose na coluna. Ela pode ser cervical, lombar, né, dependendo da região da coluna que é afetada. O tratamento é com fisioterapia, medicamentos, mudanças no estilo de vida e repouso, acupuntura
e infiltrações, bloqueios e procedimentos cirúrgicos. Então, veja, é uma doença bastante grave, né? Pode ter, inclusive, a necessidade aí de fazer um procedimento cirúrgico para poder tentar reverter essa situação. E vamos lá, próxima doença, né? A nossa quarta doença já aqui, a lombalgia, que são dores causadas na coluna, pode ser por algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção, pode ser decorrente de uma hérnia de disco. Inclusive, a gente vai falar da hérnia de disco também, é a última doença que eu deixei separada. É, conhecida popularmente também, às vezes, como dor nos quartos, né? Eu não sei se na região de vocês existe essa expressão, mas popularmente por aqui a gente conhece como dor nos quartos. Ela é causada por vários fatores, né? Inclusive aqui carregar peso em excesso ou de forma errada. Então, aí entra aquele segundo exemplo que eu dei, né? Do pessoal que trabalha com material de construção, carregando muito peso. Então, peso em excesso, de forma errada, sem equipamento de proteção, isso tudo aí são fatores de risco para desenvolvimento de lombalgia. Abaixar o tronco para pegar um objeto com as pernas esticadas, então, é a mesma coisa, né? O pessoal trabalha com isso, sempre pegando peso, levantando peso, então, sempre fazendo muita força. Fazer rotação do corpo mantendo os pés parados, mesma situação, né? Sempre são pessoas que estão ali no dia a dia muito corrido, com muita movimentação, pega peso de um lado, pega peso para o outro, se movimenta. Então, são pessoas que estão extremamente propensas a ter esse tipo de doença aqui, que é a lombalgia. E, por fim, a quinta doença, a hérnia de disco, também conhecida como bico de papagaio. Vamos lá ver o que é a hérnia de disco. Caracterizada pelo deslocamento do disco intervertebral, que pode levar a sintomas como dor nas costas, sensação de queimação e formigamento. Então, se você tem essa sensação aí, formigamento, até perda das forças, né, nos membros superiores, braços, mão, nos membros inferiores, né, nas pernas, é um indicativo aqui que você pode estar sofrendo com uma hérnia de disco. E aí, lógico, né, em todas essas situações, é importante que você procure um médico especializado e consiga um laudo descrevendo exatamente aí como que é a sua doença, né? Você vai ter um médico que vai lhe acompanhar, vai fazer a descrição dessa doença e vai recomendar o seu afastamento das atividades para que você possa desenvolver o seu tratamento e possa recuperar a sua capacidade de trabalho. Sem esse laudo médico, não é possível fazer nada. Então, o primeiro passo, desde que você tenha cumprido aqueles dois primeiros requisitos que eu falei, o primeiro passo é um laudo médico. Você precisa passar pela avaliação médica e esse médico precisa confirmar, ele precisa atestar que você realmente não pode exercer as suas atividades de trabalho em razão de alguma dessas doenças. Só recapitulando aqui as doenças que eu falei: escoliose, osteoporose, artrose na coluna, lombalgia e hérnia de disco. Essa era o conteúdo que eu queria trazer hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu não sou médico, né? Mais uma vez, eu sou advogado, então informações muito técnicas aqui sobre essas doenças eu não vou saber trazer. Deixa para mim nos comentários, né, aproveitar isso aqui, se você gostaria de que eu trouxesse um médico que trabalha aqui especializado em coluna para fazer um bate-papo comigo sobre essas doenças e como que elas se caracterizam, as dificuldades que elas geram em relação ao trabalho, para a gente fazer um bate-papo ao vivo, de repente até abrindo aí para perguntas, tá bom? Deixa para mim essa informação no comentário se você tem interesse. E aí, se você chegou até aqui, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, dá o joinha, tá certo? Compartilha aí com os amigos, com os conhecidos. E um grande abraço e até o próximo vídeo.